Boa tarde a todos e todas. Eu sou Mário Mariano, integrante do MUP, Movimento por Universidade Popular, e professor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha em Mucuri. Bem-vindo a todas e todos, né? Mais uma live nossa, onde a gente vai debater Universidade, Crise e América Latina. Bem, nós do MUP, Movimento por Universidade Popular, um movimento que luta por uma universidade atrelada aos interesses da classe trabalhadora, temos feito várias lives para discutir diferentes temas, né, que são fundamentais para a gente fazer avançar, né, a organização da nossa classe, a organização dos docentes dentro das universidades, a organização do conjunto dos trabalhadores da educação e também, né, articular e fazer avançar as diferentes pautas e lutas da classe trabalhadora na perspectiva de construção de uma outra sociedade. E o tema da universidade é um tema caro para todos nós, e hoje, né, mais uma vez, a gente se encontra aqui nesse canal. Quero saudar todas e todos que estão aí, né, que estão chegando no canal agora. Lembrar que é muito importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês possam replicar esse vídeo, chamar o amigo agora, nesse momento que a gente está começando, para chegar junto aqui, debater com a gente, né, debater pelo site, pelo chat, né, trazer perguntas que vão ser importantes aqui para a gente dinamizar esse debate. Então, hoje o debate, Universidade, Crise e América Latina, um debate muito caro para nós, comunistas, né, as diferentes lutas e resistências que a América Latina tem apresentado ao longo da história, desde os povos originários até o povo negro que chegou, né, com suas lutas, com sua cultura e resistência, né, a dinâmica como o capitalismo se desenvolveu aqui, tudo isso, né, um caldeirão de história que a gente precisa enfrentar nesse processo de uma perspectiva revolucionária. Então, para a gente poder desenvolver esse debate hoje, Universidade, Crise e América Latina, eu tenho um prazer enorme de receber o professor Fernando Correia Prado. Ele vai aparecer aqui na tela. O Fernando é professor da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, e a gente teria também, ou teremos, a depender se a gente consegue resolver um probleminha, a professora Neila Nunes de Souza, da Universidade Federal do da Universidade Federal de Tocantins. Ela teve um problema técnico, a gente está tentando resolver, a equipe, agradecer aí a Fran, que está no suporte, né, hoje, da gente, mas se conseguir resolver, ela entra e a gente aproveita aí a nossa camarada Neila para esse debate que a gente pensou aqui, que a gente desenhou, né, com as contribuições desses dois camaradas valorosos aí. Eu estou muito feliz de receber, né, tanto Neila, se ela aparecer, vai ser ótimo, e também o Fernando. Tenho aprendido muito com esses dois camaradas, troco muita figurinha aí com o Fernando, né, sobre vários problemas e questões aí que a gente tem enfrentado, dos nossos estudos, das nossas lutas. Então, é um prazer enorme tê-los aqui, né, se der tudo certo, e nesse caso ter o Fernando aqui é muito bom. Como eu falei, o debate da América Latina é um debate que é sempre bom fazê-lo de maneira calorosa, né, porque eu acho que assim a gente se alimenta de uma longa tradição da classe trabalhadora, daquela classe que vive do trabalho, que historicamente, nesse continente, vem desenvolvendo a sua dinâmica de rebeldia, a sua dinâmica de luta, e dentro desse processo, né, de luta pela sua emancipação, a emancipação das mulheres latino-americanas, né, o debate da questão indígena, diferentes debates, né, que têm aparecido, né, dentro desse processo, claro que não pode escapar o debate da própria universidade, da educação, o debate da crise, né, que a gente vai desenvolver. Então, é dessa maneira que a gente vai compreender essa discussão e que a gente vai tentar encaminhar essa conversa nossa aqui. Mais uma vez, quero agradecer a todos e todas que estão assistindo, pedir aí para o pessoal, né, deixar o seu like já, aproveitar, mandar para os amigos,
porque a gente vai iniciar agora a nossa conversa, então, Universidade, Crise e América Latina, chamando o professor Fernando Correia Prado, professor da UNILA, meu amigo e camarada. A bola está contigo para você ajudar a gente a desenvolver esse tema aqui no canal do MUP. Vamos lá. Saudações, saudações ao Movimento por uma Universidade Popular, saudações ao querido camarada Mário, saudações a todo mundo que estiver assistindo ou todo mundo que for assistir em outro momento essa atividade. Eu gostaria também, né, de muito saudar a Neila, tomara que ela consiga entrar, estava muito feliz dessa atividade, de compartilhar essa atividade com ela. Estou aqui na torcida para que ela consiga entrar, seria uma honra para mim dividir esse espaço com a Neila. E queria também, antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que esteve envolvido e envolvida no trabalho para que essa atividade exista, né? A Fran, que está aí nos bastidores, a Tarsila, que fez o card, muito mais gente que trabalha para que existamos aqui e possamos fazer essa atividade. Bueno. Crise, Universidade, América Latina. Tem várias formas da gente entrar nesse tema, né? Eu vou tentar lançar aqui algumas ideias a partir das palavras que dão título, né, a essa mesa, a essa atividade. Crise, Universidade, América Latina. Afinal de contas, é pelas palavras, né, que a gente entende o mundo, não só através delas, né, mas, sobretudo, através delas, nesse formato, né, de diálogo, na escrita, que é tão importante, as palavras são fundamentais. E, como dizia o Florestan Fernandes, em O que é Revolução, cito, em uma sociedade de classes da periferia do mundo capitalista e de nossa época, não existem simples palavras. Universidade, crise, América Latina. Eu queria começar com crise. Afinal de contas, é uma das palavras centrais na atual conjuntura latino-americana. Crise. Pensamos em quê? Fiz essa pausa para a gente pensar realmente, né? O que vem à cabeça quando pensamos em crise? Em geral, pensamos desemprego, inflação, miséria, uma situação cada vez pior da vida, violência. Os dados de violência muitas vezes refletem a crise, inclusive e sobretudo a violência do Estado, né, para conter os desdobramentos da crise. Mas eu queria colocar aqui uma questão para a gente pensar junto nesse espaço, que é a seguinte: todos esses elementos ou características do que a gente costuma, de bate-pronto, denominar de crise, podem ser entendidos também, e, em última instância, são, em grande medida, os efeitos de um processo da burguesia tratar de sair da sua própria crise de superprodução, lançando uma ofensiva para gerar um novo ciclo de acumulação com maiores condições de lucratividade, com melhores condições para ela, a burguesia, impor salários de miséria, retirar direitos que foram arduamente conquistados, impor, né, uma ainda maior e mais brutal concentração de riqueza em suas mãos. Ou seja, o que a gente vê como crise, como características da crise, fazem parte de um processo, né, da ofensiva burguesa que utiliza seu poder político e militar para dobrar a sociedade, sobretudo para dobrar a classe trabalhadora da sociedade e direcioná-la para um processo de acumulação de capital ainda maior. Rápido parênteses. Me parece que é possível afirmar, hoje em dia, aqui no Brasil, que estamos sob um governo militar. E que, até o momento presente, apesar de toda a perversidade do governo Bolsonaro, ele parece ser a única figura que a burguesia, em geral, para além das suas frações, utiliza, que é a única figura que é capaz de levar adiante esse projeto de ofensiva burguesa e da guerra de classes que esse projeto intrinsecamente traz em si. Fecho parênteses.
É nesse contexto de crise, então, né, ou de ofensiva burguesa, que a burguesia gera um novo espaço, um novo ciclo de acumulação, de aprofundamento da mercantilização, ou seja, um aprofundamento do desenvolvimento capitalista, não um retrocesso desse desenvolvimento, mas um aprofundamento do desenvolvimento capitalista. É nesse contexto que me parece importante pensar, né, que eu quero situar uma reflexão também sobre as outras duas palavras, universidade e América Latina. E, para falar dessas duas palavras, me parece também muito difícil, ou quase impossível, não trazer à tona o tema da dependência, né? Da forma de ser, as determinações da existência do capitalismo na América Latina. Pois uma das determinações do cotidiano de qualquer pessoa que estiver aqui assistindo essa atividade é a dependência científico-técnica e a dependência cultural. Estamos aqui, né, fazendo esta live, né, em inglês, como costumamos falar. Nos aparelhos celulares, estamos assistindo, né, nos computadores, que são fabricados industrialmente com tecnologia desenvolvida em grande medida no centro do sistema interestatal imperialista, no centro do sistema capitalista. Isso aqui é transmitido por uma empresa, quase uma startup, né, que é o YouTube, que é um gigante, vinculado ao Google. E esse tema da dependência científico-técnica, enfim, é imenso, né? Eu vou querer aqui fazer uma menção, me parece importante, fundamental, na verdade, ao penúltimo vídeo do camarada Jones Manuel, um vídeo sobre imperialismo, dependência e fuga de cérebros. Recomendo muito que todo mundo assista esse vídeo, todos, né, do canal dele, que são brilhantes, mas esse em particular é fundamental, ao meu ver, para entender a crise, a universidade e a América Latina. Então, vou trazer alguns elementos que estão no vídeo e outros dados sobre esse tema, né, da universidade, América Latina, crise e fuga de cérebros. O Jones mostra nesse vídeo, primeiro, como os temas do imperialismo e da dependência, embora sejam fundamentais, essenciais para entender a crise, a universidade e a América Latina, ou a crise universitária latino-americana, muitas vezes na academia são colocados como obsoletos, como superados, né? E ele mostra também como dentro desse debate, o tema do domínio científico-técnico é fundamental, do controle do monopólio tecnológico, e inclusive, ou talvez sobretudo, em termos militares. Afinal, né, foi a superioridade técnico-militar um elemento essencial para a conquista e dominação da América Latina. E para além dos países da América Latina serem consumidores de tecnologia do centro, também existe um fenômeno central que se agrava na atual conjuntura de crise, que é a fuga de cérebros, ou seja, esse movimento de pessoas com alta qualificação que, dadas as inúmeras dificuldades que se encontra, né, para exercer suas profissões, para avançar nas suas pesquisas, inclusive para manter suas famílias, acabam migrando para o centro em busca de trabalho digno. Essa fuga de cérebro, inclusive, representa uma transferência de valor produzido internamente, porque são pessoas, muitas vezes, quase sempre, formadas com dinheiro público, em universidades públicas. E queria aqui citar um dado importante para o caso do Brasil, e caberia, né, estudar e trazer dados de outros países da América Latina também. Numa matéria do Valor Econômico, publicada em 16 de dezembro do ano passado, diz o seguinte, num trecho, vou citar: desde 2015, quando a economia mergulhou em recessão, o número de saídas definitivas do Brasil está acima dos 20 mil a cada ano. Antes disso, vinha subindo, mas não passava de 15 mil. Em 2018, 22.400 pessoas entregaram declarações de saída definitiva do Brasil, segundo a apuração dos técnicos da Receita Federal, até novembro do ano passado, de 2019. Entre 2018 e 2019, houve um aumento de 44 para 192 no número de vistos americanos concedidos a brasileiros na faixa de profissionais de alta qualificação e de pessoas com habilidades excepcionais. Então, um dado fundamental da dependência científico-técnica é essa
fuga de cérebro. Outro aspecto também dessa dependência científico-técnica é a produção de patentes e o consequente pagamento de royalties, né? Aqui eu queria trazer alguns dados da tese do Diógenes Moura Breda, foi uma tese defendida recentemente. Vou citar. Em 2008, o Japão registrou 239 mil patentes, dentro e fora do país. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, com 147 mil registros no mesmo ano. Os países seguintes apresentam números significativamente inferiores. Coreia do Sul, com 79 mil, Alemanha, 53 mil, China, 49 mil, França, 25 mil. Esses dados são da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Outro dado que está também nessa mesma tese. Nos países periféricos, destaca-se a elevada proporção de patentes registradas por não residentes. Dos 2.451 registros de patentes no Brasil, em 2007, dos 2.451, 2.217 registros foram feitos por não residentes. Por consequência, cabe a tais países a aquisição dos direitos e utilização e a subsequente remessa de royalties. Pois bem, esses dados, né, revelam rapidamente que a classe dominante que governa o país, que governou o país, não tem um projeto autônomo, soberano de desenvolvimento científico-técnico. Não tem agora e nunca teve. E sabemos, né, que um projeto como esse, para se sustentar no tempo contra o imperialismo, rompendo com a cadeia imperialista, rompendo com o capitalismo dependente, deve ser pautado pelo poder popular, deve ser revolucionário e antiburguês. Quero voltar a isso no final. Ainda nessa relação entre crise, universidade e América Latina, né, articulada pela questão da dependência, falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a dependência cultural e intelectual, inclusive, né? Um dos aspectos de validação acadêmica em nossos países, inclusive em termos laborais, trabalhistas, né, da progressão da carreira, ou do que tem ainda de carreira, é a publicação em revistas do centro, né, que contam mais pontos do que revistas da periferia. Isso faz não apenas com que a gente entregue gratuitamente para o sistema universitário central nosso conhecimento produzido aqui, em geral com dinheiro público, porque, afinal de contas, a grande parte da publicação e da pesquisa é oriunda das universidades públicas. A gente não só entrega esse conhecimento gratuitamente, mas também condiciona inversamente nossas referências, né? Aqui daria para desdobrar também todo o debate sobre as modas acadêmicas, sobre o eurocentrismo, enraizadíssimo, né, sobre o colonialismo interno, a relação da branquitude e o liberalismo, tanto de direita como de esquerda, e, claro, vinculado a tudo isso, o antimarxismo que predomina, né, no ambiente acadêmico. Pois bem, e nesse contexto de pandemia, né, de avanço do trabalho remoto, entra também outro tema fundamental, que são as plataformas digitais, né? Várias universidades estão adotando essas plataformas e a maioria delas são controladas pelo Google, uma empresa estadunidense. E tudo isso, né, está dentro de um marco mais amplo, que são os conflitos interimperialistas e o marco da estratégia dos Estados Unidos para a manutenção do seu domínio sobre os nossos territórios e, claro, sobre os nossos sistemas universitários. Em síntese, né? Pensar a América Latina e a universidade frente à crise exige, sim ou sim, pensar a falta de soberania político-intelectual que nos assola. Parênteses. Acho que é importante sobre isso mencionar Cuba, né? Que, pelo contraste, nos mostra uma possibilidade histórica concreta de soberania científico-técnica construída a partir de um processo revolucionário que segue em curso. Deixo aqui uma possibilidade para o Mário depois desenvolver um pouco mais essa questão, que ele trabalha a educação em Cuba. Falando agora sobre Universidade e América Latina, né, e ao preparar essa apresentação, essa fala, eu voltei num texto do Rui Mauro Marini, escrito com o Paulo Speller, chamado
Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira. Um texto de 1977. Tem várias questões que daria para discutir nesse texto, é um texto riquíssimo, recomendo muito a leitura, está na internet, só buscar Universidade Brasileira, Rui Mauro Marini. Para me ater aqui no tempo, vou trazer só um trecho específico, né? Ele começa fazendo a discussão sobre a categoria de aparelhos ideológicos do Estado, né, do Althusser, faz o debate também sobre o papel da universidade no sistema de dominação e sua autonomia relativa. E em determinado momento, ao falar sobre as características de uma situação revolucionária, ou seja, também de crise do sistema de dominação, falam o seguinte, eu queria trazer essa citação aqui para a gente pensar também junto. Aspas. Somente no caso de que a contra-revolução triunfe, isto é, de que as classes dominadas sejam derrotadas, tende a ocorrer que, para se reconstituir, o Estado absorva, durante certo período, a maior parte do sistema de dominação. O fascismo representa o caso típico no qual o limite do Estado coincide com os limites do sistema de dominação. Eu selecionei esse trecho, para além da riqueza do texto do Marini e do Paulo Speller, porque me pareceu importante entender que a ofensiva do protofascismo de Bolsonaro e seu governo em todas as esferas da sociedade é essa busca por eles dominarem todos os poros do sistema de dominação. E, claro, entra aí a universidade. Bom, é evidente, claro, que o governo Bolsonaro não é fruto de um processo imediatamente contra-revolucionário, né? E essa eu acho que é uma característica importante, distintiva do protofascismo ou do neofascismo atual em relação ao fascismo dos anos 30 e 40, né? Ou mesmo dos estados de contra-insurgência dos anos 60 e 70. Pois, obviamente, não estávamos vivendo uma Brasil em 2016 ou em 2019 com a eleição do Bolsonaro e o consequente. Mas sim, é possível afirmar que estávamos vivendo um período não sei se estão escutando, acho que sim, bom, sigo. Acho que sim é possível afirmar que a gente estava vivendo um período histórico marcado pela ofensiva burguesa, ou seja, um período mais amplo contra-revolucionário, que no Brasil é também marcado por uma derrota histórica, que é o esgotamento da estratégia democrático-popular, a estratégia que foi predominante no campo da esquerda no período histórico, que se abre com o fim da ditadura empresarial militar e se fecha com o golpe de 2016. Me parece importante pensar esse esgotamento estratégico no marco de um período histórico latino-americano recente, que por sua vez está no marco de um período contra-revolucionário mundial de ofensiva burguesa após a queda do campo socialista na última década do século XX. Esse período histórico latino-americano, né, que se abre com a eleição do Hugo Chávez, em 98, na Venezuela, e poderíamos dizer que se fecha, ou pelo menos tem um capítulo de fechamento com o golpe em 2019 na Bolívia. E passa pela fraude eleitoral no México em 2006, pelo golpe em Honduras em 2009, pelo bombardeio colombiano em território equatoriano, que gerou uma baixa importante nas Farc, também em 2009, pelo golpe no Paraguai em 2012, pelo golpe no Brasil em 2016, entre outros importantes acontecimentos aí vinculados às classes dominantes e à atuação do imperialismo na América Latina. Tudo isso, claro, permeado pelas várias tentativas de golpe contra o governo bolivariano. Alô? Fernando? Bem,
Se o Fernando caiu, eu vou pedir isso. Bem, se o Fernando caiu, acho que caiu. Esse é um dos problemas aí que a gente tem, né, hoje em dia, é que saber lidar. Mas a gente vai estar tentando ver se ele retorna. Acho importante a gente dar continuidade a algum debate, né, aproveitando até alguns elementos que o Fernando já trouxe. O pessoal está falando que travou mesmo, né? Acho que o Fernando levantou algumas questões que depois eu posso retomar para ele, e a ideia, então, agora é eu poder fazer uma fala. Se ele não voltar, ele está voltando. Se ele voltar, eu deixo para ele terminar. Mas acho que vale a pena, né, colocar algumas questões que o Fernando trouxe. Acho que o debate interessante aí da dependência técnico-científica, né? E pensar como essa dependência técnico-científica tem afetado, por exemplo, as possibilidades de resposta que o conjunto da sociedade e até o próprio projeto da classe trabalhadora tem tentado dar nesse momento de pandemia, onde a crise do capital se aprofunda radicalmente. Acho que esse é um ponto que vale a pena a gente refletir, explorar, né, debater, porque penso eu que o modo como esse elemento, né, se desenvolve no capitalismo, ele coloca desafios e obstáculos, né, para o conjunto da nossa classe num processo de luta social e num processo de construção revolucionária. Acho que esse é um elemento importante e a gente tem vivenciado isso, visto isso, né, nesse momento de pandemia. Outras questões que me pareceram muito importantes que o Fernando trouxe, né, o próprio debate sobre a crise, né, a crise enquanto um elemento, no fundo, vinculado aí ao projeto, a como a burguesia faz andar o seu projeto. Estava aqui retomando, Fernando, alguns elementos que você trouxe, um deles foi, né, o da dependência técnico-científica, e de como que isso, de alguma maneira, traz determinantes importantes para a gente pensar, por exemplo, uma perspectiva revolucionária, né? Ou de resposta numa perspectiva revolucionária a um momento como esse, por exemplo, de pandemia ou de crise, onde a gente precisa dar conta de necessidades imediatas ou necessidades a médio e longo prazo, e como que essa dependência técnico-científica ela interfere no conjunto das respostas que podem ser dadas no processo de luta, no processo de resistência, e também mesmo num processo onde a classe trabalhadora pode avançar mais, mas, de qualquer maneira, essa dependência ela tem um impacto, vamos dizer assim, nesse processo. Né? E aí depois eu posso trazer um pouco o debate sobre isso, da questão de Cuba. Mas eu vou retomar para você conseguir fazer esse fechamento, e aí a gente pode depois retomar esse diálogo. Vai lá. Tá bom. Bom, nada mais evidente, né, da dependência científico-técnica que uma internet péssima, instável, horrível. Mas vamos que vamos. Só para terminar o raciocínio também, né, estava falando aqui que o esgotamento da estratégia democrática popular, e ela está marcado, né, está dentro de um período histórico latino-americano que se abre com a eleição do Hugo Chávez em 98 e que poderíamos dizer que se fecha com o golpe na Bolívia em 2019. Passando, né, pela fraude eleitoral no México em 2006, me parece importante marcar isso, porque é pouco lembrado e foi uma fraude evidente, pelo golpe em Honduras em 2009, pelo golpe no Paraguai em 2012, pelo golpe no Brasil em 2016, pelas várias tentativas de golpe na Venezuela e pela contínua, né, ofensiva contra a construção socialista cubana. E essa experiência, a experiência desse período histórico latino-americano, que também está marcado pela ascensão e queda do Rafael Correa no Equador, do Néstor Kirchner e da Cristina Fernandes na Argentina, do Tabaré Vázquez e do Mujica no Uruguai, da Michelle Bachelet no Chile, do Lula e da Dilma no Brasil, essa experiência parece revelar, entre tantas outras coisas, claro, as limitações e dificuldades que se apresentam nas lutas e projetos estratégicos que se limitam ao progressismo e ao desenvolvimentismo, ou seja, que não buscam aprofundar o poder popular, que não visam, de fato, romper com o poder político da burguesia. Queria citar aqui, de novo, né, o camarada Jones Manuel, num texto agora dele, também recente, um texto titulado Quando Deixamos de Exigir o Impossível. Diz ele:
sem a perspectiva de construir outra forma política para além da democracia burguesa, banindo do debate o fim da propriedade privada dos meios de produção e, como consequência, a discussão sobre planificação econômica, tirando de cena o debate sobre as reformas estruturais e a dimensão político-militar da luta de classes, temos uma esquerda domesticada, não perigosa, e no limite funcional à ordem. Uma esquerda que garante um sono tranquilo para a burguesia. Fecha aspas. E a burguesia, claro, nesse cenário, toma facilmente a ofensiva, como tem feito aqui no Brasil e em outros países também da América Latina. Claro que com muita resistência, com muita luta por parte de todas as organizações da classe trabalhadora, mas também com muitas derrotas da nossa classe. A gente precisa pensar sobre isso também. E trazendo tudo isso para a questão da universidade, nos parece importante frisar, né, para finalizar, que os rumos da universidade, a disputa pelos rumos da universidade é também uma disputa pelos rumos da sociedade que queremos e vice-versa. Ou seja, a disputa pela universidade que a gente quer é também a disputa pela sociedade que a gente quer. E a experiência histórica latino-americana, como eu venho colocando, revela a necessidade de um projeto nacional de soberania científico-técnica e que, para existir concretamente esse projeto, tem que ser necessariamente um projeto que busque superar o capitalismo na América Latina. Compreendendo que a dependência que caracteriza o capitalismo latino-americano não é um elemento externo, mas sim uma determinação da existência desse capitalismo nesta América. Para finalizar e passar aí para a conversa também, e para a escuta, né, acho que é um debate super em aberto. Ao que parece, né, para sair dessa crise caracterizada pela ofensiva burguesa na América Latina e construir a universidade que a gente quer, que seja parte de um projeto nacional de soberania científico-técnica e que rompa com a dependência que caracteriza o capitalismo latino-americano, é preciso contar pelo poder popular, que seja revolucionário e antiburguês e socialista, ou seja, uma universidade popular pelo poder popular. Era essa ideia inicial que eu queria trazer e para a gente conversar sobre o tema. Valeu, Fernando. Muito bom. Vários elementos aqui, né, para o nosso debate. Aqui tem várias pessoas chegando aqui, muitos camaradas, professoras e professores, trabalhadores de educação, né, outros amigos também chegando aqui na live, né, saudar todas e todos. Dizer que ainda, e eu não sei se a gente vai conseguir resolver o problema da nossa camarada Neila, né, que era para estar aqui com a gente, debatendo também, mas com certeza, caso ela não possa vir, né, vão ter outras oportunidades e a gente pode, é um tema que não se esgota, por óbvio, numa live, né, e é um problema, vamos dizer assim, que o conjunto da nossa classe precisa se debruçar, nas suas diferentes dimensões e experiências, e eu acho que a camarada Neila, nesse sentido, faz falta aqui, mas é isso, vamos seguir, e quem sabe aí não entra até o final. Bem, acho que a ideia, assim, para dialogar um pouco com você, Fernando, e depois para a gente passar para o pessoal que está debatendo com a gente, eu queria trazer alguns pontos aí, que você até já tocou em alguns deles, mas que tem a ver um pouco com, assim, alguns caminhos que a nossa classe, a classe trabalhadora na América Latina, trilhou, que eu acho bastante férteis para se pensar essa relação do debate da América Latina e da universidade, e claro, também pensar aí, né, a questão da crise que você bem colocou. Eu acho que, primeiro dizer que o processo de desenvolvimento do capitalismo aqui, né, com todas as suas múltiplas dimensões, ele nunca esteve desatrelado também de um projeto para a educação, para os processos educativos de modo mais amplo, para a escola como um centro fundamental onde esse projeto se desenvolveu e se desenvolve, e a universidade como dimensão desse projeto de educação escolar, né? Só que, ao mesmo tempo, né, a gente poderia chamar colegas que têm uma compreensão aprofundada aí, né, de como a universidade e o capitalismo se desenvolveram na América Latina. Eu acho que vale a pena, né, a gente dinamizar isso em outros debates. A gente tem também uma histórica luta, vamos dizer assim,
que eu acho que são movimentos e processos muito férteis para a gente trazer, para a gente poder pensar a resposta da nossa classe para um outro projeto de sociedade que perpassa por enfrentar o problema da educação, enfrentar o problema da universidade e, a nosso ver, né, ao final aí você trouxe, pensar o projeto de poder popular, da construção do socialismo e da universidade popular, na perspectiva do socialismo. Acho que a gente já trabalhou isso em outras lives, mas é fundamental a gente pontuar o quão importante é para o processo latino-americano, né, de luta da classe trabalhadora, a reforma de Córdoba, né? Aqueles estudantes de Córdoba, em 1918, na Argentina, tomam a universidade, fazem uma greve estudantil, né? E mesmo que as suas pautas não fossem centralmente radicais, no sentido de apontar a totalidade das pautas da classe trabalhadora, alguns termos dessa radicalidade desse movimento estudantil em greve contra uma universidade de um capitalismo, né, em desenvolvimento ali naquele momento, né, no início do século XX, já tocam e já se relacionam com os movimentos da classe trabalhadora. Então, pouco se diz sobre isso, mas no processo da reforma de Córdoba, da greve estudantil, os estudantes já se lançam em diferentes ações e relações com as organizações da classe trabalhadora, então sindicatos, grêmios operários, né? E esse diálogo entrou na pauta também desses estudantes. Claro, isso não é do nada, porque comunistas e socialistas estavam também influenciando esses estudantes, estavam perpassando alguns debates da universidade, mesmo em torno de muitos obstáculos do que é fazer esse debate numa universidade do início do século XX, né, na Argentina, mas você tinha ali marxistas, claro, né, diferentes visões do que seria o marxismo, mas você tinha ali elementos ali da luta da perspectiva socialista. Então, acho que a reforma de Córdoba é algo interessante porque ela vai, eu diria que ela vai aglutinar um conjunto de pautas que, ao direcionarem, né, o problema da universidade para pensar o problema da universidade na relação com a totalidade da sociedade, e não só entender a universidade como um locus de formação das elites e tudo mais, quer dizer, ampliar isso, ver que isso só não era satisfatório, isso faz com que aquele movimento estudantil, aquela greve, dialogue com a classe trabalhadora e, nesse processo, possa aprender várias coisas que são, então, incorporadas nessa luta estudantil. Desse processo, nós temos outros que vão ainda acontecer no início do século XX, que são as experiências das universidades populares, né, que aconteceram em diferentes países, e aqui eu vou trazer dois deles. O primeiro, um deles é o que acontece no Peru, Universidade Popular González Prada, que tem como um dos seus professores, articuladores e militantes, vamos dizer assim, dessa experiência, o comunista peruano José Carlos Mariátegui, com toda a sua originalidade no debate sobre o marxismo, sobre o socialismo e sobre o projeto de revolução na América Latina, que para ele só podia ser um projeto que só conseguiria se desenvolver plenamente, num sentido revolucionário, se fosse um projeto que não fosse cópia de nada, mas que pudesse beber da experiência da classe em diferentes locais do mundo, em especial, claro, ele estava influenciado também pela Revolução Russa, mas que pudesse ser alguma coisa que surgisse do debate da nossa classe, das classes, das diferentes dimensões da classe trabalhadora, né, e que na América Latina não podiam deixar de tocar, por exemplo, a questão indígena. Então, Mariátegui leva para a experiência da Universidade Popular González Prada essa discussão e, vamos dizer assim, e disputa o projeto da Universidade Popular González Prada num sentido de ser uma universidade popular atrelada à construção do socialismo, à luta pelo socialismo, à luta pela revolução, à luta pela luta da classe trabalhadora. Uma outra experiência também aí do início do século XX é a Universidade Popular José Martí, a Universidade Popular José Martí, que tem como um dos seus principais expoentes o comunista cubano Julio Antônio Meia,
que claramente um dirigente comunista, fundador do primeiro partido comunista cubano, e ele é um dos integrantes que leva a cabo a experiência da Universidade Popular José Martí, em Cuba, e declaradamente uma universidade popular que já no seu estatuto diz que é uma universidade popular dirigida pela classe trabalhadora. Então está lá no estatuto da Universidade Popular José Martí, um documento redigido pela própria mão, né? Uma síntese desse documento redigido pela própria mão do Júlio Antônio Mella, e lá está escrito que deve ser uma universidade dirigida pelos interesses da classe trabalhadora. O Júlio, nesse sentido, coloca a Universidade José Martí, né, um passo à frente das experiências de universidade popular, porque a marca dessa universidade é esse contato com um conjunto de organizações e movimentos da classe trabalhadora na América Latina. Júlio Antônio Mella também organiza instituições e processos ligados à luta anti-imperialista, né, para além somente de Cuba. Então, a Universidade Popular José Martí é um desses marcos, vamos dizer assim, desses germes de processos que a gente acumula e que nos ajudam a pensar o avanço da pauta de uma universidade popular nos dias de hoje também, né? Claro que a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa atualizar. A gente precisa compreender os limites e possibilidades, dado as circunstâncias que a gente está hoje, do capitalismo que a gente tem hoje, né? No seu momento atual. Bem, de todos esses processos, a mim me parece que a gente não pode deixar de falar do modo como a própria Revolução Cubana foi importante para o conjunto, né, do pensamento e da ação revolucionária na América Latina, mas para pensar especificamente também o debate da universidade, né? O movimento estudantil cubano, ele é parte do processo revolucionário, ele compreende que é a sua aliança com a classe trabalhadora que vai fazer avançar a revolução, e é isso que acontece. Tanto que o conjunto das organizações da classe trabalhadora, suas organizações dirigentes, como o Movimento 26 de Julho, se aliam a movimentos que vêm e que estão articulados numa perspectiva também revolucionária, a organizações do movimento estudantil. Um deles é o Diretório Revolucionário, uma organização que foi o braço armado da Federação de Estudantes Universitários de Cuba, que se torna um dos principais pontos de apoio da luta revolucionária. Então, a Revolução Cubana ela é nutrida também pela luta dos estudantes, ou pela luta daqueles que estavam estudantes, né, nesse processo e que acabam nem conseguindo desenvolver os seus estudos porque compreendem que a luta que eles estavam fazendo na universidade e na sociedade só era possível se eles se juntassem ao conjunto da classe trabalhadora para fazer andar a revolução, no caso que foi vitoriosa, né, em 1959 em Cuba. Então, essa marca, eu acho que é uma marca importante, porque diz muito, quer dizer, diz muito não, mas nos ajuda a refletir um problema que aparece nos debates, nos diferentes âmbitos que a gente faz aí no conjunto da classe, que é, bem, vale a pena a gente disputar a universidade? Vale a pena a gente debater o problema da educação escolar ou é um problema posterior? É um problema que a gente resolve depois que a gente tomar o poder, que a gente né, já tiver feito a revolução, já tiver avançado com outras pautas, né? Então, eu acho que o modo como o movimento estudantil se atrela a esse movimento, né, diz muito de como que a gente pode, através da luta por uma universidade popular hoje, apontar, apesar de seus limites e possibilidades, o avanço das lutas da educação e da universidade, que de alguma maneira podem se somar e podem aglutinar e podem apoiar as lutas mais gerais, mais amplas da classe trabalhadora pela emancipação e pelo processo revolucionário, que é um dos objetivos que a gente tem de superação do capitalismo. Então, bem, mas feita a Revolução Cubana, né, logo em 1962 se faz uma reforma na universidade, né, uma reforma universitária de Cuba. E é impressionante como essa reforma, ela incorpora diferentes pautas, né, as pautas históricas do movimento estudantil, mas, especialmente, eu quero tratar aqui de uma delas, para não me alongar, como ela decide enfrentar, dentro do processo revolucionário, né, uma questão que é fundamental, né, o Che tem alguns textos onde ele trata disso,
né? A universidade, ela precisa incorporar nos seus quadros de docentes e estudantes o conjunto da classe trabalhadora, os campesinos, os operários, as mulheres, né? E a gente sabe qual é o quadro hoje da universidade brasileira e o quanto que a gente precisa avançar sobre isso. Então, a Revolução Cubana, logo em 1900, né, a reforma universitária acontece em 1962, né, vários avanços já estavam ocorrendo, né, várias pautas estavam sendo ganhas na luta revolucionária, vamos dizer assim, né, a revolução não é só o processo, né, não é só o processo ali da tomada do poder, né, no dia que Fulgêncio Batista foge, e aí os revolucionários e a classe trabalhadora tomam o poder, mas todo o processo de avanço, de socialização da riqueza que estava colocada até aquele momento, de consolidação do poder e de fazer com que a universidade, né, avançasse junto com esse projeto. Então, garantia, por exemplo, das condições de estudantes trabalhadores para que permanecessem na universidade é algo que foi fundamental, assim como elemento dessa universidade. Bem, acho que muitas pessoas já conhecem os logros da Universidade Cubana, e a gente, né, em outros momentos pode debater melhor isso, mas eu acho que você, já para retomar o bate-bola com você e com o pessoal também, né, que mandaram questões, o debate aí da dependência, da dependência técnico-científica, né? Cuba agora está enfrentando essa questão aí, né? No sentido de propor aí um projeto de vacina para enfrentar a Covid a partir do seu complexo científico e biotecnológico, né? A partir das suas universidades, dos seus centros de pesquisa e da sua empresa estatal socialista, né? Que, de alguma maneira, foi historicamente construída nesses 60 anos de revolução e que agora, nesse momento, está totalmente dedicada para buscar aí uma vacina, e não só a vacina, né? Os medicamentos todos que têm sido usados no combate à Covid em Cuba vêm do bojo dessa construção aí, do papel, né? Da resposta que a classe trabalhadora deu na Revolução Cubana para a questão da dependência técnico-científica, né? Qual que é o nosso projeto? O nosso projeto, então, é colocar à disposição da emancipação humana, e nesse caso atual, né, da defesa da vida, o conhecimento, as pesquisas, os trabalhadores da educação dedicados a isso, os estudantes, né, a extensão, o ensino, dedicado a buscar saídas para o problema que a gente está vivendo, e aí, né, tem várias, a gente pode depois trocar mais ideias sobre isso. Acho que é um tema bastante estimulante, instigante, e a ideia agora é passar para você, e aí eu vou aproveitar para passar para você agradecendo as pessoas que mandaram algumas questões, e que eu vou ler aqui para dar essa bola para você. Pode ser, Fernando? A primeira é da Kelly Rocha, ela diz o seguinte: ontem, o camarada Iazi falou sobre ideologia e reificação em Angleton. Queria que o camarada Fernando comentasse essas categorias ante as reformas e ataques que a ciência e a educação têm passado. Beleza? E a outra é: pois é, camarada Mário, como fazer esse processo de trazer a educação como instrumento tático revolucionário no Brasil, no contexto obscurantista e conservador, anti-ciência, de privatização e EAD. Então, duas questões, não, tem mais uma. Além disso, Andréia, camarada Andréia também. Além disso, patente é privatização do conhecimento. Temos que defender urgente o conhecimento comum. Acho que essa questão que você abordou também, né, o Fernando, das patentes, do modo como o conhecimento opera dentro, fora da universidade, no processo de desenvolvimento do capitalismo, ou nas experiências, né, de tentativa e luta de superação do capitalismo. Acho que vale a pena a gente explorar isso aí agora. Vamos lá? Estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Beleza. Bom, primeiro, mais uma vez,
Apesar de que a Neila não pôde nos acompanhar hoje, seria muito legal escutá-la, mas ao mesmo tempo, né, foi para mim uma aula e também escutar o Mário, sempre importante esses espaços de trocas, né, dessas experiências e acumulando. Eu queria começar trazendo também alguns elementos sobre o que o Mário levantou das universidades populares no início do século XX, né? Tentando, né, colocando isso naquele contexto, começo e início da consolidação das relações propriamente capitalistas de produção na América Latina. O Brasil recém tinha acabado formalmente a escravidão, né? Sistema escravista. Outros países estavam começando também um processo de aumento, de transformação das suas cidades, né? Aqui eu penso, por exemplo, num autor argentino que tem um livro brilhante, Las Ciudades e las Ideias, As Cidades e as Ideias, do José Luis Romero, que vai falando sobre a projeção de uma cultura letrada com a transformação das cidades, com a formação, com a mercantilização e proletarização que está por trás desse processo de avanço do modo de produção capitalista, né? E essa transformação toda vai gerando também uma cultura política diferenciada, uma cultura política letrada, onde os jornais operários, né, seja de tradição anarquista, seja de tradição já socialista, vão tendo uma importância na difusão e na percepção da realidade como simultânea, como mundial. É a formação, né, da economia, como falava o Bukharin, ou do imperialismo como fase superior do capitalismo, como, né, o Lenin percebe e aponta de forma tão fundamental, né? E essa projeção, me parece importante, esse quadro todo, né, para pensar a importância da gente resgatar essas experiências das universidades populares e esse momento histórico que está marcado centralmente pela Revolução Soviética de 17, mas também antes e um pouco depois por outros acontecimentos, né, a Revolução Mexicana, né, que também já é uma transformação política importante na América Latina, a luta do Augusto César Sandino na Nicarágua também, a reforma universitária de Córdoba, claro, que também tem vários impactos, e isso vai consolidando, né, uma cultura política proletária, estudantil também, que vai abrindo, né, esse terreno para as universidades populares, para a formação e aumento, né, e extensão da consciência de classe trabalhadora. Eu friso isso porque depois eu vou voltar nesse ponto ao falar um pouquinho sobre ideologia. E é interessante também pensar que nesse período era o centenário da maioria das repúblicas latino-americanas, né, que tinham se formado inicialmente ali no começo do século XIX. Então, esse centenário das repúblicas, avanço do capitalismo em sua fase imperialista, avanço das organizações da classe trabalhadora, sobretudo a partir do impulso da Revolução Soviética, essa transformação radical das cidades, da forma de vida, etc., vai gerando, né, um caldo social onde as universidades populares tiveram uma importância, tiveram uma relevância que a gente tem que resgatar. O Mário lembrou, salvo engano, da experiência no Peru, né, Universidade Popular Gonçalves Prada, e também a de Cuba, José Martí, né, tendo à frente aí o Julio Antônio Média, mas temos universidades populares no Uruguai, um pouco mais à frente, nos anos 40, temos universidades populares em Porto Rico, temos universidades populares no México, Universidade Popular Mexicana, que é inclusive um pouco anterior até a Reforma de Córdoba. Enfim, é uma experiência riquíssima, que eu conheço ainda pouco, mas, enfim, que a gente tem que começar a resgatar, porque elas demonstram, né, a confluência entre a luta popular, a luta da classe trabalhadora e a necessidade de criar ferramentas, mecanismos de contra-ideologia, de consciência de classe, de educação popular, né? Então, são experiências fundamentais nesse sentido. Bueno, falando um pouco, né, a partir da questão que foi colocada pela camarada Kelly, agradeço também. Assim, difícil falar de ideologia a partir, né, remetendo à fala do Mauro, porque eu acho que ele ele consegue abarcar todo esse tema de uma forma que, enfim, eu retiro
tudo que eu penso sobre ideologia a partir dele, sobre tudo, não só, mas sobre tudo. Mas trazendo para o debate, assim, né, que foi colocado ali entre a questão da ideologia e as reformas e ataques à ciência e educação. Pensando aqui conjuntamente, né? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente tentar definir o que a gente está falando de ideologia, porque é um tema imenso, né? Cada um que fala ideologia remete a algum tipo de caracterização, algum tipo de compreensão sobre essa categoria tão importante. Eu tentando sintetizar esse debate, né? Inclusive fazendo aqui um jabazinho, né? No livro que recém foi publicado pela editora Lutas Anticapital, Ideologia do Desenvolvimento e a Controvérsia da Dependência no Brasil, eu tento sintetizar ali 3 grandes formas que dentro do debate marxista se trabalha ideologia. Um sentido que poderia se chamar de positivo, ou seja, um sentido de ideologia entendida como um sistema de ideias voltadas à ação prática. Nesse sentido, né, nessa concepção, faz sentido falar em ideologia proletária, em contraste com a ideologia burguesa, por exemplo. Um sentido quase totalizante, né, que ideologia quase que se confunde com cultura, e todos estamos imersos em ideologia e quase não tem escapatória, ou na verdade não teria escapatória, a ideologia nos conforma a todos nós. Mas me parece importante capturar, eu acho que vai nesse sentido também a compreensão do Mauro, né, na minha leitura, claro, na minha limitada leitura, a ideologia como parte central e importante do sistema de dominação, né? A ideologia como um elemento do sistema de dominação e, portanto, num sentido, digamos assim, negativo, dentro do ponto de vista de quem quer superar essa forma de dominação baseada no poder da classe dominante burguesa, detentora dos meios de produção. Então, assim, a ideologia é parte do sistema de dominação e, para superar a ideologia, é preciso, então, através do marxismo, como filosofia da praxis, como discurso crítico, romper essa ideologia e criando mecanismos de explicitá-la enquanto parte do sistema de dominação, demonstrá-la em como ela funciona para manter a ordem estabelecida pela burguesia. Então, pensar a ideologia tem que pensar também o processo de consciência de classe e, bom, me parece que uma ideologia fortíssima que esteve presente no último período histórico, que eu tentei falar ali na fala, né, um período histórico aberto, no caso brasileiro, pelo fim da ditadura e fechado com 2016, e que, no plano da esquerda, é marcado pela hegemonia da estratégia democrática popular, há uma ideologia fortemente enraizada na esquerda aí, e que vem a facilitar os ataques e as contrarreformas, que é a ideologia do desenvolvimento. Essa ideia de que o capitalismo na América Latina, ou no caso brasileiro, digamos assim, ainda está incompleto, que precisamos ainda desenvolver esse capitalismo, que é preciso acumular forças dando mais poder político a setores da burguesia, que nesse processo de acúmulo e gradual e de conciliação de classes a gente conseguiria alcançar determinadas lutas que romperiam com a ordem, né, que poderiam ser dentro da ordem, mas que tenderiam a romper a ordem. Essa estratégia, que eu acho que está enmarcada numa ideologia, que é a ideologia do desenvolvimento, que perpassa a história brasileira desde os anos 50 até hoje, essa ideologia, eu acho que desarmou, né, as organizações da classe trabalhadora, e nós, inclusive, todos nós que estivemos aí imersos nesse período histórico, desarmou a organização e a consciência da necessidade de romper com o poder burguês, nos núcleos do poder burguês, do poder político burguês. Então, assim, tentando pensar aqui sobre a questão que a Kelly colocou, me parece que a ideologia entendida como parte do sistema de dominação e a ideologia específica do desenvolvimento, ela perpassou a formação da esquerda durante um período histórico importante, perpassou a formação da esquerda nesse último período histórico, que, por sua vez, está num marco mais geral de ofensiva burguesa após a queda do campo socialista, ofensiva burguesa internacional,
E acho que é uma das ideologias, entre as várias, que a gente precisa romper para superar e construir um novo projeto, né, nessa necessária reorganização da classe trabalhadora. Enfim, pensando aqui a partir da questão que foi colocada pela camarada Kelly. E para finalizar e passar novamente aí a possibilidade de outras perguntas ou mais reflexões aí do Mário, a Andrea levantou um tema que é fundamental, né, conhecimento comum, conhecimento comunitário, porque o conhecimento, no final das contas, a possibilidade que a gente esteja falando aqui, cada um nas suas cidades, a quantidade de conhecimento socialmente construído é imensa, imensa, imensa. E aqui, nesse momento aqui, esse espaço aqui sintetiza a contradição central do capitalismo, ou seja, a produção socialmente construída, né, uma produção absolutamente social, mas com uma apropriação privada. Então, a produção, para o conhecimento ser comum, o processo produtivo também tem que ser propriedade comum da classe trabalhadora, da classe que produz essa riqueza, né? E, portanto, que seja comum. Tem algumas reflexões aí apenas para levantar um pouco esses debates. Muito bom, Fernando. Continuar agradecendo o pessoal aí que está participando, mandando comentários, né? A Kelly nos provocou, a Andrea também. Você sabe que eu tive num debate agora, recente, sobre essa questão da universidade, e a pessoa que estava debatendo comigo, ela disse o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente... Era uma crítica, imagino eu, a defesa que a gente faz de um projeto de universidade popular atrelada à luta pelo socialismo, né? E ela disse o seguinte, eu acho muito ruim que a gente não pode... que a gente defenda uma universidade que tem esse sentido único, né? E que a gente deveria defender uma universidade onde cabemos todos, né? Todos, e ela até usou esse termo assim, e eu debati isso com ela, eu falei assim, olha, eu acho que a gente já vivenciou aí uma estratégia que rebateu em vários campos e rebateu também no projeto de universidade. E eu acho que um dos aprendizados que a gente tem que ter nesse processo é de que a universidade no capitalismo ela está marcada por projetos que são diferentes e projetos que são antagônicos. E se a gente não tiver essa clareza de qual enfrentamento que a gente faz sobre esse projeto que é antagônico, ou seja, é um projeto de universidade que quer manter a sociedade do jeito que ela está, que quer manter o modo como o conhecimento se reproduz ou como ele é privatizado, que quer manter o modo como se formam as pessoas ou não se formam as pessoas. Quer dizer, se a gente não tiver clareza e não enfrentar isso, eu acho que a gente vai reeditar um caminho que nos levou a um problemão, que é o que a gente vive hoje dentro da universidade. Hoje, dentro das nossas universidades, nós temos colegas que defendem o projeto que hoje ataca a classe trabalhadora, que é o projeto Bolsonaro. Claro, nem todos são tão mal educados, nem todos são rudes, nem todos são, né, têm traços explicitamente homofóbicos ou machistas, ou, né, outros traços que estão hoje nesse projeto, né, que aparecem nesse projeto. Mas, centralmente, quando você, né, tira as cascas, vamos dizer assim, né, de palavras polidas de muitos colegas, é um projeto que defende uma universidade para poucos, uma universidade que não quer a juventude trabalhadora, não quer as mulheres, não quer debates, né? Chama de ideologia de gênero o debate teórico fundamental sobre a discussão, né, da temática de gênero, não quer debater um processo que pense alternativas né, às relações sociais, né, um processo que supere, não quer impedir esse debate, e quer promover outros. Então, eu acho que, até respondendo um pouco também a provocação da Kelly, que eu achei muito interessante, eu acho que a gente vai enfrentar, né, o projeto anti-ciência, deixando muito claro qual é o nosso projeto. E pensando ao deixar muito claro esse projeto, como que a gente é capaz de aglutinar dentro da universidade, mas especialmente no conjunto da sociedade, né, no conjunto da própria classe trabalhadora, né, esse interesse em defender uma universidade que esteja
Eu acho que o Mário caiu, foi isso? Aqui ficou mudo em algum momento. Tá, parece que o Mário caiu, vou seguir então a deixa. Coloquei aqui também a pergunta da Patrícia. Obrigado, Patrícia, eu vou tentar comentar também. O Mário estava falando um pouco sobre essa, talvez, autonomia relativa, essa disputa interna dentro da universidade, marcada também por uma disputa societária, né? E, bom, primeiro eu queria trazer um ponto que me parece extremamente importante em relação ao MUP, ao Movimento por uma Universidade Popular. Me parece que uma das características mais importantes desse movimento, mais relevantes, que coloca esse movimento como força política importante e tende, eu acho que, a crescer, é que sai de um imediatismo de resistência, sai só da gente responder aos ataques que vão nos colocando, coloca um projeto de universidade, né? E que problematiza, inclusive, aquele socialmente referenciada, de qualidade, gratuita, que a gente, às vezes, já utiliza de forma mais ou menos rápida. Socialmente referenciada pode ser muita coisa. Socialmente referenciada, queremos dizer, no caso de uma universidade popular, socialmente referenciada para a classe trabalhadora que produz a riqueza, que produz a possibilidade histórica da própria universidade existir enquanto tal, materialmente, concretamente, para além das suas idealizações, né, para além do que a gente acha que a universidade poderia ser para todos, né, mas ela concretamente não é para todos. Ela é parte do sistema de dominação, mas com certo grau de autonomia. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, fazendo o vínculo com essa última questão que eu coloquei, né, de um certo grau de autonomia, na fala inicial eu citei um texto do Marini com Paulo Speller, a Universidade Brasileira, e só coloquei um trechinho ali, né, aproveitando aí essa possibilidade, eu queria trazer três outros trechos importantes, assim. Eles começam dizendo o seguinte, né, vou citar: sendo indiscutível que a maioria das instituições que compõem o que poderíamos chamar de sistema de dominação normalmente se encontra sob o controle da classe dominante, isto é, da classe que detém o poder do Estado, o termo aparelho ideológico de Estado deixa margem a confusões, já que não permite distinguir quais instituições do sistema de dominação escapam ao controle da classe dominante, nem quando isso ocorre. E depois apontam, cito de novo: ao considerar situações concretas, veremos que a relação que pode existir entre o Estado e a universidade varia muito no espaço e no tempo. E a luta pela autonomia universitária, em suas diversas etapas e em diferentes épocas, geralmente tem levado a enfrentamentos entre os integrantes da instituição acadêmica e o Estado. E aí, bom, fecho aspas, voltando, né, aos temas que a gente tinha trazido, a reforma de Córdoba, por exemplo, as universidades populares no Peru, no Uruguai, na Argentina, no México, Porto Rico, etc. E também, na última citação, coloca o seguinte: são as condições históricas determinadas pela luta de classes que determinam a vinculação ou desvinculação, assim como o grau de uma e outra da universidade em relação ao Estado. Então, a gente pensar a universidade sem pensar, né, obviamente, a luta de classes, é pensar uma universidade em abstrato, uma universidade que não existe concretamente. Então, eu queria trazer esses trechos, assim, não só para frisar a importância desse texto, né, ao meu ver, mas também para reforçar a necessidade de se articular junto a luta pela universidade com a luta pela sociedade que almejamos, consciente de que a universidade que almejamos só vai existir dentro de um processo revolucionário, antiburguês, anticapitalista, socialista, uma universidade popular, né? Sobre a questão que a Patrícia colocou, eu vou fazer primeiro vou do individual para o geral, né? Essa aqui é a primeira live que eu estou participando, resisti muito a esse formato, ainda resisto. Me parece estranhíssimo estar falando aqui para frente do computador, não conseguir ver, assim, pedagogicamente eu acho muito problemático. A gente pode tentar usar essas ferramentas, podem ser úteis, óbvio, mas como educação é muito problemático, né? E individualmente eu vejo colegas, né, o Mário estava falando que existem, né, não só colegas bolsonaristas, mas existe uma facilidade de absorção dessa ferramenta, sem o questionamento mais profundo dela,
que é muito problemática e vai ser muito problemática para a nossa categoria como um todo, né? Não só a categoria de professores de universidades federais, mas do professor, né? Da carreira de ser professor, professora no mundo. Por quê? Nada impede que a nossa profissão seja mais uma profissão uberizada, né? Mais uma profissão que não só vende, que vende o trabalho sem ter um emprego, né? Que só vende ali imediatamente, sem dominar, sem ter controle dos meios, né? Sem ter controle dos meios de produção, aparentemente tendo esses controles, computador no caso, os livros, mas sem controlar de fato a forma de transmissão, a chegada, todo o processo produtivo, e os conteúdos cada vez mais padronizados, etc., né, que vai formando uma força de trabalho mais voltada, mais funcional à acumulação capitalista. Tem uma atividade, eu não vou lembrar o título nem o lugar, porque são tantas que aparecem, mas que um camarada fenomenal nosso, o Caio Andrade, fala sobre a padronização dos materiais nas escolas, né? O professor se torna, no máximo, quase que um transmissor. Daqui a pouco vai ter um bonequinho da Magazine Luiza falando, né? Enfim, e é esse caminho que a EAD e a naturalização disso podem levar. E, bom, isso nas instituições particulares já é muito forte, né? Tem ainda todo o tema do desemprego da nossa categoria, que transforma o empregado dentro das escolas particulares com medo de romper ali, bom, para sustentar sua família, né? Dificuldade de se organizar enquanto sindicato, uma série de problemas, então essa imposição ainda é mais drástica, mais forte, mais violenta. Casos aí de pessoas, enfim, na Argentina, uma professora estava dando aula, faleceu de Covid dando aula, na frente da câmera. Não sei se vocês viram isso. Enfim, e nas públicas é o projeto que está em jogo, avançar ainda mais, de forma mais rápida e potente, a mercantilização desse espaço, né, transformar ainda mais a educação em mercadoria, educação pública em mercadoria, né, cada vez mais padronizada e portanto, né, fazendo a ponte com a outra questão, mantendo e reforçando a ideologia como parte do sistema de dominação, dificultando a criação de uma consciência crítica, de uma consciência de classe. Bueno, eu vi que teve uma outra questão aqui da camarada Kelly, reivindicamos a completa separação da igreja do Estado para lutar contra o nevoeiro religioso com armas puramente ideológicas e só ideológicas, com a nossa imprensa, com a nossa palavra. Essa é uma citação do camarada Lenin, maravilha. Quer essa bola, Mário? Para você aí finalizar um pouquinho, comentar, eu achei fantástico, eu acho que é um tema central, né? Eu não teria que pensar um segundinho aqui para trabalhá-lo melhor. Se você quiser começar aí um pouquinho, Mário. Pode ser. Bem, a gente também, a gente já está quase indo para o final, mas pincelando aí essa questão da religião, acho que é até uma questão interessante, porque eu estava na minha fala antes falando sobre Cuba, lá no início, né? E Cuba passou por um debate muito interessante recentemente sobre a sua atualização da sua Constituição, e o debate religioso adentrou fortemente. As expressões religiosas de algumas religiões, né, na verdade, alguns agrupamentos religiosos, interferindo no debate, no próprio debate, vamos dizer assim, que tem uma carga revolucionária há 60 anos, né? Mas, vamos dizer assim, né, a luta revolucionária, ela não é feita numa redoma de vidro, né? Não é feita num experimento controlado, ela é feita no processo social de luta de um povo, numa região, na relação com outros países, com a cultura que se perpassa hoje, por exemplo, a internet, né, que perpassa e os grupos se organizam e tudo mais. Acho que de alguma maneira a gente vai precisar enfrentar isso, né? Não com a negação vamos dizer assim, das expressões religiosas, até porque nós comunistas temos historicamente a marca da defesa da liberdade religiosa, da expressão disso, né?
dos processos. Mas tem uma contradição que se coloca, claro, quando a gente debate aí, né? Eu até faço esse debate um pouco com os meus alunos quando discuto a necessidade da gente defender uma educação laica, por exemplo, né? E uma educação laica na perspectiva da classe trabalhadora, tendo em vista de que, por exemplo, o debate da religião, para muitos agrupamentos, assim, é um debate centralmente do dogma, né? Na verdade, que tem um poder tendo em vista, né, a compreensão de mundo. E o debate da universidade, do conhecimento da educação, ele precisa perpassar muito mais pelo debate, né, pela possibilidade de outras respostas, pelos questionamentos, mesmo que a gente não escape a dizer para onde a gente quer ir. Por exemplo, nós queremos construir, no meu modo de entender, uma outra sociedade, que é uma sociedade socialista. Agora, dentro dessa sociedade, por quais caminhos nós vamos, isso é o conjunto da classe, nas suas diferentes dimensões, com as suas diferentes experiências, que vão dizer. E profundamente, então, o que é central aí não é uma verdade dogmática e não questionável, que esteja para além da vida das pessoas, no sentido assim, que não esteja atrelada à vida cotidiana e à vida histórica da nossa classe. É o debate da nossa própria classe, né? Debate dos caminhos por onde a gente vai passar. Então, mas isso assim, para tocar rapidamente, porque, né, acho que... Eu, por exemplo, indico o Heredia, o Fernando Martinez Heredia tem alguns textos falando sobre isso, né? Debate religioso na discussão cultural e no debate com construção do socialismo em Cuba. Acho que vale a pena olhar um pouco isso, estudar mais. Não é meu tema específico de estudo, mas eu já vi alguma coisa bastante interessante. Eu acho que eu fiquei pensando que sobre essa última questão da EAD, só para dar uma pincelada também, o processo de precarização ele é fundamental, né, para o capital permanecer com o seu projeto. Precarizar, né, ou seja, aquela imagem, né, pegar cada trabalhador e trabalhadora e tirar dele o máximo possível, né, então deixá-lo à míngua para que nesse processo ele possa ser um elemento a mais nesse processo de produção, né, ele é fundamental. Então, a mim me parece que esse processo de intensificação e de precarização que a EAD traz, ele tem a ver com um filão que é o mercado da educação. Então, o fundo público, que está atrelado hoje à educação pública, e a própria estrutura da educação pública, ela tem um potencial enorme para o capital de se tornar mercado, de se tornar possibilidade, né, de trocas aí, tendo em vista a centralidade da mercadoria. E eu acho que o processo de precarização e o avanço, né, da pauta do ensino remoto emergencial e da EAD, nesse sentido que o capital faz, é fundamental para isso. Porque, veja, eu tenho total acordo com muitos camaradas que deixam muito nítido a ideia de que nós não podemos ser contrários ao incremento e atualização dos aspectos tecnológicos no processo educativo. Pelo contrário, né? Nós devemos nos apropriar criticamente de toda essa riqueza e fazer com que ela trabalhe, e aí não é só se apropriar, né? A gente precisa transformá-la também, porque tem vários elementos das tecnologias que nos limitam, então a gente vai precisar debater isso também, né, profundamente, um processo de adequação dessa tecnologia e tudo mais, mas é fundamental que ela esteja a nosso serviço, o serviço da classe trabalhadora, para que a gente possa dialogar entre si com o trabalhador, né, pensando nesse Brasil inteiro aqui, né, a gente possa fazer trocas que não necessariamente sempre vão ser presenciais, mas que isso não seja a centralidade do processo, porque o que o capital faz é transformar algo que é uma possibilidade tecnológica, um momento, uma dimensão, na centralidade do processo pedagógico, desvirtuando totalmente a formação humana e colocando como central os seus produtos, as suas apostilas, os seus sistemas de ensino, os seus sistemas do Google que permitem o controle, por exemplo, para a gente produzir mais para o capital, né? As ferramentas da informação, a capturação desse conhecimento que é produzido mais rapidamente. Antes mesmo que eu pense em publicar, o Google já tem acesso, através das plataformas e dos e-mails, sobre essas informações. Então, esse processo eu acho que é um processo... Por isso a pauta, por exemplo, de uma tecnologia da informação pública, estatal, sobre o controle dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Isso não foi colocado, por exemplo, no debate do ensino remoto pelos agrupamentos que defendem a privatização da educação. O que eles defendem? Eles defendem a Google gerenciando esses processos. Isso é muito nítido, então, né? Porque talvez se a pauta fosse, né, vamos fazer pelas tecnologias que a gente tem aí, né, que já, mesmo limitadas, mas que tem um avanço aí no domínio público e tudo mais, possivelmente não teria interesse.
né? Tanto que não foi isso que eles fizeram. Bem, acho que a gente já vai, assim, né? A gente já está 1h20, a gente já vai caminhando para os finalmente. Então, eu vou solicitar, Fernando, que você, né, dê suas palavras finais, faça suas indicações. Você já indicou aí, né, fez um jabá, mas se você pudesse apontar também outras leituras para a gente aí, livros, né, os sites, lives que você viu, acho que vale a pena a gente indicar para o pessoal também, para ir finalizando. Dale. Eu estava aqui pensando exatamente isso, uma referência, não para responder a questão que ele colocou, né, acho que não tem condições disso, inclusive, mas me veio à cabeça que parece importante retomar para pensar essa relação entre o marxismo, a luta de classes e a religiosidade, a separação Estado-Igreja, que é o José Carlos Mariátegui, e a forma como ele trata a questão do mito e da religiosidade na mobilização popular, na mobilização para a luta também, né? É uma referência que me parece importante colocar, assim, sem desdobrar muito, mas que tem aí muitas contribuições para a gente pensar as especificidades da América Latina, da conformação do ethos barroco na América Latina, como fala, por exemplo, o Bolívar Echeverría, filósofo equatoriano, radicado no México. Uma série de elementos específicos da América Latina que contribuem, que são importantes a gente compreender, incorporar para poder pensar a política aqui também e não cair, né, na ideia de muito absolutamente equivocada e eurocêntrica de um homem branco universal, racional, o homo economicus, que racionaliza e escolhe as suas opções em busca de maximizar os seus benefícios, né? Enfim, então acho que esse elemento é importante. Que mais? Bueno, acho que a gente aborda, né, tem milhões de temas que a gente poderia seguir aqui falando sobre crise, universidade, América Latina, né? Eu falei em algum momento que eu resisti a esse formato, mas por outro lado, né, seja pelo movimento da pandemia que acelerou um pouco essas plataformas, seja inclusive para a tentativa de utilizar, porque a gente constrói, né, as lutas dentro do que existe, não a partir de um ideal. Então, utilizando essas ferramentas mais para fazer um debate crítico, para fazer um questionamento da realidade, colocar a realidade em entreditio, né, como a gente fala em crítica, né, uma crítica radical a tudo que existe, tentar balançar aí a forma dominante que a gente lê o mundo, enfim, também é importante, é fundamental, inclusive, tendo em vista as limitações, tendo em vista a dependência científico-técnica, tendo em vista a necessidade de criar mecanismos de desenvolvimento científico-técnico soberano, próprio, nacional, que só é possível, dada a experiência, dentro de um projeto mais amplo de poder popular, de consolidação de um poder anti-burguês, socialista, portanto. Eu acho que é isso, basicamente. Eu queria também, né, novamente, agradecer muito a todo mundo que participou, né, esteve aqui, assistiu, comentou, fez pergunta. Acho que é um debate coletivo, né, entre camaradas, entre companheiros, companheiras, entre todo mundo que está afim realmente de construir uma sociedade sem exploração. Essa sociedade não deu certo, não dará certo, a gente vê isso diariamente. E nos momentos de crise, ou de momento da burguesia sair da sua própria crise, essa disfuncionalidade, os problemas centrais do capitalismo se revelam ainda mais drásticos, né? Então, enfim, agradeço a participação, a assistência, ao trabalho que esteve envolvido por trás, né, dessa atividade, a Fran que está aí nos bastidores, acho que foi a Tarsila que fez o card, né, também é um trabalho, um gasto de energia física e mental, e é isso, vamos construir uma universidade popular que construa também junto uma sociedade cujo poder esteja baseado na classe trabalhadora, no poder popular.
Muito bom, Fernando. Também finalizar aqui agradecendo a todas e todos, né? Dizer que esse é um tema riquíssimo, é um tema para o conjunto da nossa classe, para o conjunto dos docentes, né? Das diferentes instituições, né? A gente lembra que, né, a gente tem as universidades, os institutos federais, os colégios de aplicação, né? Diferentes instituições educativas. Debater essa questão é fundamental, né? E o modo como ela está atrelada hoje, né? O modo como o capital tem um projeto educacional e como ele adentra e como que a gente precisa visualizar isso, compreender isso e lutar por um outro projeto de universidade, um outro projeto de educação e outro projeto de sociedade, como que está atrelado e como que é fundamental nesse processo pensar o desenvolvimento, né? Pensar a luta pelo poder popular. Eu tenho brincado aqui em alguns debates que o pessoal fala muito do sistema de saúde cubano, né? Que tem a questão da Covid e tudo mais, mas pouco se fala da relação do sistema de saúde cubano com as organizações populares e de massa, que são fundamentais para que esse sistema de saúde funcione, né? A Federação de Mulheres Cubanas, a Associação Nacional de Pequenos Agricultores, a organização do movimento estudantil nas universidades, né? As Brigadas Técnicas Juvenis, que é uma organização também ligada ao movimento estudantil, que perpassa a universidade e as empresas socialistas, nesse caso do campo do complexo biocientífico e tecnológico. Então, é isso, né? Eu acho que a gente compreender que quando a gente defende uma universidade popular, a gente também não está falando somente da universidade, mas a gente precisa compreendê-la no conjunto, né, da amplitude das pautas da classe trabalhadora. É uma provocação que é fundamental a gente fazer nos nossos locais de estudo, trabalho e moradia, né, e a ideia um pouco desse, mesmo limitado aqui da live, é a gente ajudar um pouco a fazer isso, né, e uma pena que a nossa camarada Neila não esteve, mas ela com certeza estará numa outra oportunidade. Agradecer a Fran, agradecer ao conjunto aí do Movimento para a Universidade Popular no Andes, mas não só no Andes, na UNE, na NPG, no MEP, na RETEP, né? Para quem está nos vendo agora aí, busque no Google ou no YouTube os canais desses movimentos, né? RETEP, o MUP, e joga lá, né? Para quem nunca ouviu falar, está ouvindo agora, joga no MUP e conhece, entra em contato, porque é fundamental para o enfrentamento que a gente precisa fazer para derrotar Bolsonaro, para pensar no nosso projeto da classe trabalhadora, o projeto de emancipação, a gente se organizar, e o MUP não é só uma bandeira, né, para dizer a universidade que a gente quer no futuro, mas um processo real de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, estudantes e conjunto da classe para lutar por uma nova sociedade e, dentro disso, uma nova universidade. É isso, pessoal. Muito bom estar com vocês. Agradecer, Fernando. Beijão, um abraço a todas e todas. Saludos, compas, camaradas. Saludos. Até mais, pessoal. Até mais. Até lá.